Bom, e o ministro Flávio Dino afirmou hoje que a corte não pode ceder a ameaças ou chantagens. Vou voltar a falar com o André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente. E ele comentou também sobre as decisões relacionadas aos bancos, essas últimas dessa semana agora, né, Anelli? O que você conta para a gente? Justamente, Evandro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, durante um evento na Bahia, afirmou que essa decisão dele referente aos bancos para que não cumpram as decisões automaticamente do judiciário do exterior, essa decisão, na avaliação dele, não foi para acirrar os ânimos, para causar conflitos, e sim para evitar conflitos futuros. Então ele acabou se defendendo depois de já ter, inclusive, negado que tivesse qualquer tipo de impacto naquela reação do mercado financeiro que derrubou o valor de mercado dos bancos no início da semana. O Banco do Brasil, por exemplo, caiu 6%, Santander mais de 5%, Bradesco e Itaú caíram mais de 3% cada um, e naquele dia a Bolsa fechou em baixa de 2,10%, justamente puxada pelo desempenho negativo dos bancos. E aí a gente relembra o que diz essa decisão, esse despacho do ministro Flávio Dino, que as decisões do judiciário, especificamente daquele judiciário que é vinculado a um país, elas não têm validade imediata, automática aqui no Brasil, porque precisam de homologação. Enquanto isso, aquelas decisões de tribunais internacionais, que são, então, supranacionais, nas palavras do ministro, essas decisões, sim, já têm validade, porque o Brasil seria, então, signatário desses tribunais, a exemplo do Tribunal Penal Internacional, que inclusive condenou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra contra a Ucrânia. Então, isso gerou um desconforto jurídico junto aos bancos, isso acabou então influenciando diretamente na cotação dos bancos durante a semana, e Flávio Dino agora justificando dessa vez, antes já tinha justificado que não tinha impacto direto nessa questão, agora ele acabou afirmando então que não teve a intenção de gerar conflitos, mas sim evitar conflitos futuros. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Alan Gani, você concorda com essa visão do ministro de que a decisão dele no começo da semana, dizendo para os bancos que eles devem cumprir a Constituição e a lei brasileiras e não aquilo que vem do exterior, serviu para apaziguar a situação, para indicar um futuro menos tenso para esses setores? Não, muito pelo contrário. Tanto é que teve uma perda bilionária somando as ações dos bancos, quase ali 43 bilhões de reais. Ou seja, o investidor se antecipou à possibilidade de perda de lucros dos bancos, tendo em vista que, ao cumprir a lei aqui no Brasil, por determinação do Supremo, eles estariam desrespeitando a lei lá nos Estados Unidos, Evandro. E, por conta disso, pagando multas bilionárias, o que diminuiria bastante o lucro. Agora, fazendo uma análise de risco, que é uma expressão que o Bruno gosta de usar bastante, vou pegar emprestado aqui, para o banco, eu vejo, Evandro, que seria melhor o descumprimento da lei aqui, ou seja, vou recusar um cartão de crédito para o ministro tal. Por quê? Que é o que aconteceu. Que é o que aconteceu. Porque eu tenho grandes bancas de advogados aqui com acesso ao Supremo. Lá nos Estados Unidos, a minha defesa é muito mais complicada. Então, para o banco, seria muito mais natural fazer a defesa dele aqui no Brasil. No caso do Banco do Brasil, qual que seria a penalidade? Pagar eventualmente uma multa. Mas quem que é o acionista do Banco do Brasil? É o governo federal. Leia-se a gente, né? Vai confiscar os bens do Banco do Brasil? Não tem cabimento. Vai falir o Banco do Brasil? Não tem como, né? É o nosso dinheiro ali, o governo federal é o maior acionista. Então eu vejo que numa análise de risco, o banco acaba optando pelo enfrentamento, né, da justiça aqui no Brasil do que a justiça lá nos Estados Unidos, pelo menos é a minha percepção. Ô Bruno Musa, no começo dessa semana, o ministro deu uma decisão na segunda e depois na terça ele fez uma pequena ajustada, porque ela acabou sendo analisada como uma decisão favorável ao ministro Alexandre de Moraes por causa da sanção à Lei Magnitsky, mas era uma ação que foi movida pelo setor de mineração relacionado à atuação de tribunais lá fora, ou ao uso ou ao movimento de ações lá fora na tentativa de mudar situações aqui dentro do país. Aí vem o ministro Flávio Dino e diz o seguinte: nós não temos de cumprir decisões tomadas por tribunais lá de fora em que
o Brasil não seja signatário. Agora, no caso da Lei Magnitsky, isso não se aplicaria, porque o Brasil teria de cumprir. É claro que há uma divergência muito grande em relação à aplicação dessa lei ou a possibilidade, né, ou a correção dos Estados Unidos em aplicá-la, exatamente porque ela não poderia servir para essa situação especificamente, mas isso aí é uma outra história, é um papo para outro momento. A questão é, o ministro traz estabilidade ou instabilidade ao se manifestar em relação a essa situação e ao fazer uma manifestação direta aos bancos? Porque a manifestação acontece por uma ação que não tem nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes, mas justamente no momento em que ele é prejudicado por isso. Veja, eu acho que é praticamente impossível, se não totalmente impossível, dizer que, obviamente, ele traz instabilidade por completo. Isso não é de agora, a gente vem discutindo nas últimas décadas. O Brasil é um país onde até o passado é incerto, segundo dizia Pedro Malan, e de fato ele tem razão, as regras mudam até as que já foram definidas ou transitadas em julgado, inclusive com impostos, por exemplo. Isso é simplesmente incabível para você ter uma previsibilidade de futuro nas regras para atrair investimentos, que o Brasil é altamente dependente. Veja os números da balança comercial, como já expliquei algumas vezes aqui. Portanto, a instabilidade que ele traz é brutal. E o pior, o discurso não condiz com a realidade. No dia que os bancos perderam 42 bilhões de reais de valor de mercado na Bolsa, ele vem a público dizer que é especulação. Ora, ou ele quer parecer que não entende absolutamente nada do mercado, ou ele não entende absolutamente nada. E antes que aquelas pessoas digam, o mercado é muito abstrato, não nos afeta, afeta a todos. A precificação dos ativos afeta tudo, porque é dólar que sobe, é curva de juros futura que sobe, que encarece o empréstimo, que encarece o pãozinho na padaria, porque o dólar vale mais do que o real, o nosso poder de compra, ele é corroído dessa forma. O que acontece é que em um país normal, as ações, a precificação dos ativos, ele é baseado na sua perspectiva de lucro e na sua capacidade de gerar caixa. No Brasil, parece que a precificação dos ativos é conforme os ministros abrem a sua boca para um determinado assunto. Portanto, a imprevisibilidade traz uma insegurança e uma instabilidade imensa, como você falou. Os bancos estão completamente perdidos, no sentido de, será que o STF mandará não atuar com a Magnitsky? 542 de novo. Mas, Piperno, vamos pegar o caso, por exemplo, da Google, uma empresa norte-americana que responde às leis norte-americanas, tá certo? Aí os... Não. Existe Google do Brasil. Quando ela se instalou aqui global no Brasil, para ela tem que ter um representante aqui. Sim, Brasil, verdade. Sim, ela tem que obedecer à lei brasileira. Mas aí a lei norte-americana diz o seguinte, olha, você, por ser uma empresa norte-americana, não pode ter relações com as pessoas sancionadas pela lei Magnitsky, certo? Muito bem. E aí, se você desrespeitar, se você mantiver relações com esta pessoa, a empresa vai ser multada lá fora. Isso. Então, vai ser sancionada. Não aqui. É ela que se defenda lá fora. Eu quero até avançar um pouquinho nesse tema e trazer uma outra visão, que é a do ministro André Mendonça, que participou hoje do Fórum Empresarial LIDE. E ele criticou o ativismo judicial, sem citar nomes diretamente, mas houve sim uma crítica. E o Marcelo Matos está acompanhando tudo isso no Rio de Janeiro e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Marcelo Matos. Bem-vindo. Boa tarde, Evandro, e a todos que nos acompanham, o público do 3 em 1. De fato, foi um discurso contundente do ministro André Mendonça, como você falou, não endereçou alguém, mas aí, evidentemente, os nossos comentaristas vão poder supor ou não quem será. De qualquer forma, Alexandre de Moraes já está aqui, agora, neste momento, na expectativa do fechamento aqui do 24º Fórum Empresarial, que promovido pelo LIDE, né? 400 empresários, também 5 presidentes de partidos participaram aqui desse encontro. O ministro André Mendonça, fica agora a expectativa também de Alexandre de Moraes. Ele garantiu que não há democracia sem liberdade de expressão, que não há limites, portanto, né, para essa possibilidade. E ele chamou a questão do ativismo judicial, ele fez críticas. Vamos acompanhá-lo agora, então, o ministro André Mendonça. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito
de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. E nós tivemos aí, portanto, a participação dele aqui no Rio de Janeiro, e o que chamou a atenção foi o fato dele dizer o seguinte: o bom juiz, né, ele deve ser medido pelo respeito, assim, e não pelo medo. E nesse momento ele foi ovacionado aqui e aplaudido de pé no plenário aqui que acontece todas as discussões. Vamos acompanhar esse trecho também. Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Muito bem, então acompanhamos as palavras do ministro André Mendonça, que participou aqui do Fórum LIDE, que está em andamento, e fica agora a expectativa justamente a participação do ministro Alexandre de Moraes, que já está inclusive aqui na plateia, portanto, e deve também participar e fazer o fechamento dessas atividades aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos continuar acompanhando e agora retornamos a São Paulo com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marcelo Matos. O espaço está sempre aberto aqui, meu amigo. Ótimo trabalho e cobertura para você aí no Rio de Janeiro. Alan Gani, quando o ministro fala que um juiz precisa ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo e é aplaudido de pé, o que dá para entender sobre esse momento que a gente está vivendo aqui no país? Olha, dá para entender que existe aí uma disfunção da nossa democracia, né? Que o poder judiciário tem excedido os seus limites. E aí justamente é o sentimento de medo e não o sentimento de respeito. E muitas vezes esse sentimento ali de respeito, né, ao poder judiciário, que a gente já viu no passado, por exemplo, no julgamento do Mensalão, vem de uma postura mais comedida, de mais descrição por parte dos ministros, uma postura mais técnica, ou seja, defendendo a Constituição Federal. O respeito à Constituição Federal gera o respeito à sociedade. Piperno, você concorda com a fala do ministro André Mendonça? Em tese, sim, e é uma questão que se aplica aos juízes de todas as instâncias. Sim, exatamente. Essa mesma empresa organizadora de eventos, eu me lembro muito bem de um evento que eles organizaram em 2016, 2017, e que acabou gerando até uma foto clássica, uma foto em que estavam lá o então presidente Temer, o juiz Sérgio Moro, o senador Aécio, todos, de certa forma, confraternizando num momento em que o juiz claramente tomava decisões em prejuízo do outro lado político. Então, veja, eu não gosto muito, Evandro, e nesse sentido, eu não diria que eu sou um pouco tradicionalista, sim, no sentido de que eu não gosto de ver autoridades do judiciário, ministros do STF, juízes de primeira, de segunda instância e tal, participarem desses eventos privados. Então tem lá 400 empresários, como Marcelo Matos disse. Muito bem. Quantos desses provavelmente tenham causas no STF? Aí vem uma outra questão, a dos bancos. Será que é fácil para um banco brasileiro simplesmente chegar e falar assim, olha, no caso da lei Magnitsky eu vou seguir o que diz a lei americana e vou ignorar o que diz a lei brasileira, pago as multas aqui, tudo bem. Aí alguém vai dar um tapinha nas costas lá do valentão e falar, sabe quanto a gente tem que está sendo colocado em dúvida e que é alvo de ações lá no STF? Porque todos os bancos têm questões bilionárias circulando pelas altas cortes. Então, também não é uma decisão fácil de simplesmente, vou pagar a multa ou deixar de pagar a multa. Não, e o passivo que está lá? Então, eu não gosto de ver realmente autoridades do judiciário
participando desses eventos empresariais. E você, Bruno Musa, como avalia, primeiro, a participação e, segundo, a menção do ministro? Porque isso, de certa forma, traria um recado pela situação que nós estamos vivendo. Ao criticar o ativismo judicial, que todo mundo diz que o Supremo Tribunal Federal está fazendo nos últimos tempos, é como se ele já estivesse endereçando, obviamente, essa crítica, né? Sem dúvida nenhuma, a crítica ficou muito clara, né? Fica facílimo de perceber. Agora, tem um ponto, na minha opinião, extremamente relevante antes de dizer que o juiz deve ser reconhecido pelo respeito. O juiz, assim como no jogo de futebol, quando ele aparece o menos possível, é porque o jogo foi melhor, e melhor ainda foi a atuação dele. Eu já fiz esse teste em vários países considerados de países avançados, de renda alta. Ninguém sabe o nome de um juiz da Suprema Corte. Pergunte muitos casos, na Suíça sequer sabem o nome do ministro da Fazenda. Por quê? Porque eles são cada vez menos, se intrometem menos na vida do dia a dia. Eles não são protagonistas, como não devem ser. Mas no Brasil, se você pergunta hoje, talvez o jogo de hoje à noite, poucos sabem, mas o nome do juiz, todo mundo sabe. Veja, uma das pessoas que trabalha na minha casa, a gente estava tomando café da manhã ontem junto, antes de levar a minha filha para a escola, como diariamente a gente faz, e a moça que trabalha em casa, que mora lá no extremo sul de São Paulo, a discussão na mesa foi justamente isso, dando os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e a grande questão é, ela me perguntando, como, Bruno, você que lida com isso diariamente, como o povo não percebe a destruição que está acontecendo no país? Palavras dela, ponho aspas para ela, tá? E de fato, ela falou, tá tudo muito caro, como o Alan falou da moça que trabalha na casa dele, tá tudo muito caro, e ela começou a dar nome dos ministros. Ela tem 62, 63 anos, e ela sabe o nome dos ministros, e na mesa começou-se a discutir sobre isso. Como é que uma pessoa que vem de uma origem muito mais humilde, ela precisa saber, assim como nós, porque precisamos saber no dia a dia o nome dos ministros. Eles deveriam agir tecnicamente, mas eles assumiram o protagonismo da vida do país como um todo e passaram a legislar em cima da nossa vida e legislar em cima de quem deveria, por Constituição, legislar. Fala, Piperno. Não, eu acho que, veja, é evidente que os ministros da Suprema Corte estão muito aí no foco, porque, afinal de contas, eles lidam com temas que são muito palpitantes e tal, mas nos últimos tempos, sim, nós tivemos muito protagonismo de juiz de primeira instância, Sérgio Moro, Marcelo Bretas, um monte por aí, de segunda, de terceira. Quando se abre uma vaga para algum tribunal regional federal, aí, nossa, todos os lobbies, né, se excitam aí e agem mesmo. Fala, Langani. Não, agora, o protagonismo do Sérgio Moro que você citou foi um protagonismo de mérito. Foi um protagonismo devido à Operação Lava Jato, que pela primeira vez na história, ou talvez a segunda, que teve o mensalão, você colocou ali pessoas muito, mas muito poderosas na cadeia. É verdade que a gente pode discutir aqui um outro método, alguns exageros, mas, no final das contas, a imagem à época era de um juiz que enfrentava os poderosos. É bem diferente, Piperno, ao ativismo que o André Mendonça, ministro do Supremo, com muita propriedade, faz uma autocrítica ao Supremo, ao Poder Judiciário. É bem diferente essa situação. Foi, Piperno, por que você tá olhando quer assim? ver, Piperno? Num primeiro caso, você colocou pessoas poderosas na cadeia, o Moro. No segundo caso, numa decisão monocrática, você anulou toda a Operação Lava Jato. Então, às vezes os políticos experientes, né, muito experientes, eles têm uma sabedoria, uma antevisão de fato que a gente não tem. Eu me lembro muito de uma das audiências do então presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, que o Lula fala para o Sérgio Moro o seguinte: porque você, quando o senhor for candidato, e o senhor será, aí o senhor vai ver. E isso aconteceu de fato. Agora, vocês entendem também que muito do que está acontecendo sobre o questionamento da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem a ver também com o fato de o julgamento de Jair Bolsonaro acontecer apenas em uma turma e não no plenário como um todo, hein, Alan Gani? Não tenho a menor dúvida, Evandro.
Veja, por se tratar de um ex-presidente da República, e eu defenderia isso se fosse o Temer, se fosse o Lula, o Collor, quem quer que seja, tem que ser pelo pleno, né? Ali há muito mais debate, são 11 ministros, né? Quando a gente fala da primeira turma, e até porque dá uma impressão de que a primeira turma já é, de certa forma, mais alinhada, eu acredito que não seja uma boa escolha. Então, teria que ser um julgamento em plenário, por se tratar da figura de um ex-presidente da República. Fala, Piperno. Eu concordo. Eu acho que julgamentos dessa relevância teriam que ir para o pleno, sim. Agora, também eu acho muito engraçado um vídeo aí que outro dia a senadora Damares gravou, que ela pedindo desculpa para a deputada Gleisi Hoffmann, ministra Gleisi e outros petistas, falando porque vocês, em 2017, vocês criticavam Alexandre de Moraes e tal, vocês tinham razão. Exatamente.